Vem, senta e escuta, é tempo de pensar. Aqui tem palavra que vai te transformar. Histórias, verdades, um bate-papo bom, na luz da palavra, usando o nosso dom. Conversas eternas pra vida, pra alma, trazendo esperança, trazendo... Bem-vindos a um novo episódio. Hoje é o aniversário da igreja, 24 de janeiro de 2026. Ela está completando 94 anos e hoje a gente tem um convidado especial, o bisneto do criador da nossa igreja, a Adventista da Promessa, o João da Silveira, e nós vamos passar para a primeira pergunta. Como que é para você carregar o sobrenome do fundador da igreja? Olá pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Estão bem? Tranquilo com esse canal aí para trabalhar? Vamos trabalhar junto então nisso aí? Olha, na verdade vocês me passaram 11 perguntas e essas 5 que vocês separaram foram maravilhosas. A primeira já entrou com essa, né? Já veio com o pé no peito, né? Como é para você carregar o sobrenome do fundador da igreja? Cara, trazendo essa coisa de nome, é um certo peso, é uma certa responsabilidade, sim, não vou dizer que não é, entendeu? Por quê? Porque quando você carrega algo de histórico com você, cria-se expectativas. E quando se cria expectativas, você às vezes tem que tentar superar essas expectativas, mas muitas vezes você não supera, você não consegue levar. Mas eu costumo dizer que eu tive sorte, né? Eu fui abençoado por nascer nessa família. E pra mim, carregar esse nome, pra mim é muito orgulho. É muito valoroso de eu ter nascido na família Silveira, né? E saber que Deus separou uma pessoa por nome de João Augusto da Silveira para que a igreja, através da vida dele, a igreja existisse. E hoje nós temos essa potência que é, como eu falei de manhã na pregação, né? Somos mais de 80 mil adventistas hoje. E mais de 1.070 igrejas. Então é uma responsabilidade muito grande. Mas é como eu falei, João Augusto passou, as pessoas passaram, nós vamos passar. O que tem que continuar não é o meu sobrenome. Não é o meu sobrenome, é o Evangelho de Cristo. Então é uma responsabilidade, sim. Mas a maior responsabilidade não é o sobrenome. É o Evangelho de Cristo ser pregado. Beleza? Uhum. E você conviveu com histórias contadas dentro da família sobre o início da igreja? Sim, vivi com bastante história. Contei até uma delas, não sei se vocês conseguiram ouvir lá na pregação, quem estava lá, né? Muitas pessoas pensam que João Augusto da Silveira já foi batizado em 1932 e a igreja ali nasceu. Sim, a igreja nasceu em 1932. Mas só que em 1928 ele estava na igreja Adventista do Sétimo Dia. E quando ele estava na igreja Adventista do Sétimo Dia, ele começou a ler a Bíblia, ele lia muito, ele era muito estudioso e os avós contam pra gente nessas histórias. E quando ele sentava naquelas rodas de família, aquele monte de neto e bisneto, e virava aquela bagunça, né? E aí, quando eles queriam ficar assim, vamos contar a história. E começava a contar histórias da igreja. E em 1928, meu bisavô, ele fez o quê? Ele começou a ler muito a Bíblia, começou a estudar e ele estava na igreja do Sétimo Dia. E quando ele se depara com Atos 2:4, porque lá eles acreditam em dom de línguas de nações, né? Que são pessoas que conseguem interpretar o que elas estão falando, não com o dom de línguas estranhas, o derramar do Espírito Santo, como falei em Atos 2:4, como nós entendemos. E João Augusto vai entender que aquilo ali verdadeiramente é um dom de línguas. É uma coisa diferenciada, é algo diferente. E ele começa a entender em 1928, e ainda ele fica um pouco na igreja do Sétimo Dia, até que em um certo momento ele fala, não, isso aqui não dá mais pra mim. Então ele vai sair da igreja do Sétimo Dia, em 1928 para 29 ali, e vai começar a buscar o dom do Espírito Santo, aquilo que ele tinha entendido em Atos 2:4. E ele foi indo, foi buscando, ele orava muito, e com a saída dele, em 1932, ele estava lendo, né? Lendo e orando na casa dele. Alguns irmãos do Sétimo Dia também começaram a crer no batismo com o Espírito Santo e vieram até a casa dele. E naquele dia, com aquelas pessoas ali que estavam, ele estava sozinho no quarto, teve essa experiência com Deus e ele foi batizado no Espírito Santo. E ali nasce a igreja da Adventista da Promessa. Então, pra mim, é uma coisa que marca muito. E são N histórias que a gente ouve. Meu tio Ozi, como ele foi batizado no Espírito Santo também, buscou durante anos. O meu tio Otoniel buscaram. E batismo no Espírito Santo, muitas vezes a gente pensa que a gente busca e recebe rapidamente. Às vezes não. É como eu falei de manhã na mensagem. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, não é o tempo da galera do podcast. É o tempo de Deus na nossa vida. Então eu creio que em 1932
Foi onde Deus escolheu para batizá-lo e ali começar uma denominação que se chama Igreja Adventista da Promessa. Agora eu queria te perguntar quais foram os maiores desafios que foram enfrentados no início da igreja, na fundação. Na verdade, um dos maiores desafios, Amanda, foi o quê? Meu bisavô não queria abrir uma igreja. Complicado. Ele não queria, né? Porque, na verdade, o que ele queria buscar, ele tinha recebido, que era o Espírito Santo. Então para ele estava tudo bem. Mas com a vinda de alguns irmãos, quando você começa a haver um ajuntamento, uma assembleia, porque uma assembleia quer dizer um ajuntamento. Sim. Então quando nós passamos a ver a Assembleia de Deus lá na frente, quer dizer, não é o título da igreja, é os irmãos que estão congregando. E foi tendo um ajuntamento, e acabaram, como ele foi o primeiro a sair da igreja do sétimo dia, e foi o primeiro a ser batizado, a primeira pessoa a ser batizada do Espírito Santo, e depois dele vieram outras e foram batizadas também, e tudo foi se confirmando, Deus foi trabalhando, foi se formando o quê? Uma comunidade. Uma comunidade é o quê? Um ajuntamento de pessoas, né? E agora eu não me lembro, mas o primeiro nome não foi Adventistas da Promessa. Se eu não me engano foi a Igreja do Advento, eu não estou bem lembrado. Eu sei que teve 2 nomes para chegar na Igreja da Promessa, eu não me lembro isso. Meus avós contavam, meus tios. E não foi fácil, foi muita luta, foi muita dificuldade. Começou ali em Paulista, Pernambuco, dentro de uma casa, na casa do meu bisavô. Aí foi se crescendo, hoje tem uma igreja lá, que é a primeira igreja da Promessa, lá em Paulista, Pernambuco, né? E graças a Deus eu louvo por isso que nós somos a primeira igreja brasileira pentecostal, né? Que existe registrada no Brasil, porque a Assembleia de Deus foi americana, as outras, a Batista foi americana, e nós somos genuinamente brasileiros, né? Somos brasileiros mesmo pentecostais, foi a primeira igreja. Então os desafios foram muito grandes, Amanda. Como que eu falo? Quando você começa a ter um movimento, aquilo tem que expandir. Então meu bisavô foi obrigado a sair da onde ele estava, quando a igreja estava firmada em Paulista, veio para São Paulo com meus tios e foram andando, desbravaram, chegaram até Peru, Bolívia. Alguns tios meus pregaram lá e depois eles voltaram para o Brasil, até que a igreja se formou na rua Margarino Torres, número 771, em Vila Medeiros. Muita gente pensa que é Vila Maria, mas na verdade foi em Vila Medeiros, a primeira igreja. E de lá a igreja se formou, ficou forte e veio nascer a igreja de Vila Maria, que são as 2 primeiras igrejas da Promessa em São Paulo. E hoje são igrejas fortes, igrejas abençoadas também, eu louvo a Deus por isso. Aliás, toda a igreja da Promessa para mim é forte, né? Toda a igreja da Promessa, que eu falo, essas histórias, cada igreja da Promessa, seja Taipas, seja Bom Sucesso, onde eu congrego, seja Perus, seja onde for, cada uma delas tem uma história. Cada uma delas tem uma dificuldade. Se eu for falar pra você, pros primeiros, como é que começou Taipas? Ah, começou dentro da casa da tal irmã, né? Ah, como começou o Bom Sucesso? Dentro da casa de tal irmã. Ah, como começou Suzano, que foi onde eu congreguei a primeira igreja, onde eu me entendi por cristão, né? Desde criança, como vocês, assim. E eu também já fui criança, né? Então, assim, quando você vê a essência da igreja, cada uma tem a sua história. Sim. Vila Maria tem a sua, Vila Medeiros tem a sua, Taipas, todas as igrejas. Então, os desafios são esses, é a história, aonde começou. E por que somos fortes? Porque o Espírito Santo está sobre nós. Sim. Amém? Qual a importância do Espírito Santo na história da igreja desde o início? Tudo. Tudo. Você já falou. Tudo. Porque eu até pedi para a irmã deixar o símbolo lá, eu acabei até me empolgando e esqueci de comentar, né? O símbolo da igreja hoje, se você ver, ela é o quê? Ela é um globo, ok? E tem lá o símbolo assim, que vai falar sobre o batismo do Espírito Santo, tudo ali. O advento. O que é o advento? Advento, que é que nós esperamos o quê? A volta de Cristo. Adventista, o advento. Promessa, o selo do Espírito Santo. Então o nome já diz tudo, né? A importância do Espírito Santo, para nós, ele é o nosso Deus. É um dos deuses da Trindade, que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, para nós adventistas hoje, seja onde estiver um adventista, o Espírito Santo é muito importante para nós e tem que ser adorado. E para finalizar, que conselho você deixaria para os adolescentes que desejam crescer na fé, servir a Deus e que estão nos ouvindo neste momento? Essa foi a mais complicada. Essa foi assim, que mais me pegou, que eu mais meditei. Eu falei, o que eu vou falar para esses jovens, né? Porque eu também já fui jovem, né? Quando eu olho hoje para a juventude da igreja, eu quero ser bem sincero com vocês, tá? Me preocupa.
Por que me preocupa? Porque muitas vezes eu dou muitas palestras para jovens. E desculpa que eu vou falar, espero que isso chegue aonde puder. Né? Que cada jovem promessista ou se guarda isso no coração de vocês. Eu dou muita palestra e eu perguntei uma vez para 30 jovens numa igreja que eu estava, eu não vou falar o nome porque não convém. E eu perguntei sobre os 10 mandamentos para eles. Sim. Eu perguntei sobre o 4º mandamento. De 30, sabe quantos me responderam, irmã? 1. Só um sabia o 4º mandamento. Aí eu quis apertar mais um pouquinho. Você sabe o que está escrito em Levíticos 11? Se eu perguntasse para vocês hoje? Eu sei que é nós adventistas não comemos coisa de... Sobre a abstinência. De 30 jovens, sabe quanto me responderam? 2. Então, o meu conselho para vocês hoje, queridos, nós vemos uma geração de jovens que não entende muito o que é dízimo, não entende muito o que é oferta, muitas vezes em adoração, vão por oba-oba, me desculpem, mas eu vou porque tenho um amigo, eu quero estar lá, eu também durante muito tempo fui assim. A maioria dos nossos jovens hoje, eles não são totalmente convertidos, são convencidos. Eu vou porque meu pai me leva. Eu vou porque eu tenho que ir. Então acho que o primeiro conselho que eu dou para vocês, jovens promessistas, e espero que isso chegue bem longe, tenham um encontro com Deus. Primeira coisa, ter um encontro com Deus. Segunda coisa, reconhecer que Jesus é seu Salvador. Entendeu? Reconhecer, não aceitar Jesus. Porque é filho de crente, desculpa, não é crentinho. Não é crente. Durante muito tempo, vou trazer um testemunho meu, tá? Eu tenho bastante tempo ainda aí. Eu vou trazer um testemunho meu aí, tá bom? E levem isso pro coração de vocês. Hoje eu tenho 53 anos. Sabe há quanto tempo eu sou convertido? Há 20 anos. Eu cantava em grupo de louvor, eu estava na igreja, eu cheguei a pregar, fazia várias coisas na igreja. E eu me converti aos 33 anos de idade, através de um testemunho de uma pessoa. E que o Espírito Santo falou comigo, não foi ninguém não. Eu vi a situação daquela pessoa e o Espírito Santo falou comigo: você prega, você ora, você canta, mas você não me conhece. E tem muitos jovens assim dentro da igreja hoje, meninos, que estão na igreja, mas não tiveram experiências com Deus. Então meu conselho, busquem Deus. Primeiro passo, queiram conhecer Deus e aceitem Jesus como seu Salvador. Você tem que levantar a sua mão, sim. Você tem que reconhecer Deus como seu Salvador, sim. Você tem que professar que Jesus Cristo é o Senhor na sua vida. A partir do momento que você processar tudo isso na sua vida, você vai começar a entender o Evangelho. Você vai começar a entender Cristo. Você vai começar a orar. Você vai começar a buscar mais de Deus. Porque nós vamos passar. Nós já estamos de idade, né? Eu já tô com 53, daqui a pouco eu tô com 60. Então vai chegar uma hora que a gente vai ficar cansado. E vai ter que vir outras pessoas para dar continuidade a isso. Se João Augusto da Silveira tivesse parado lá, a igreja seria o que seria hoje? Seria? As pessoas não deram continuidade. Então para vocês, jovens, tenham experiências com Deus. Busquem Deus mesmo de verdade. Se entregue a Ele, reconheça que Ele é o Salvador de vocês. E qual é o maior desafio? É estar na igreja não porque a mãe mandou, o papai mandou, a mamãe mandou, ou porque eu gosto de um amigo, ou porque eu gosto de programação. Nessa igreja tem muita essa de programação, né? Porque eu gosto de estar numa programação de jovens, ou porque eu gosto de estar ali. Não, esteja na igreja porque você ama Deus, porque você reconhece que Ele é o Senhor da sua vida. Então o maior desafio para os jovens hoje é entender verdadeiramente o verdadeiro Evangelho. Amém? É isso. Então, a gente chegou no final, né? Chegamos no final. É isso. Bom, eu queria dar uma lembrancinha. E mais uma! Pra você não esquecer desse episódio. Jamais. Desse dia. E agradecer por tudo. Aliás, eu não esqueço desde o dia que eu vim pregar que vocês fizeram aquela peça linda. Eu já falei pra irmã Cintia, por que eu vou pregar, né? Já pregaram. Mas, gente, que Deus abençoe vocês. Você também. E que o Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Amém. E o que é legal, nunca percam essa essência que vocês têm de Cristo na vida. Essa inocência, né? Esse rosto inocente que vocês têm. Não perca nunca isso. Ainda que chamem vocês de diferente, ainda que chamem vocês... vocês são caretas, vocês não sabem o que é viver a vida. Vocês sabem o que é viver a vida, é amar a Deus. Então não percam essa essência maravilhosa que vocês têm.
de amar e adorar a Deus como vocês têm, amém? Amém. E é pra poucos isso, viu? Deus abençoe. Então a gente agora definitivamente chegou no final e é isso. É, Tchau. o próximo culto. O próximo culto, não esqueçam. Que dia que é, gente? Próximo sábado. É, o próximo sábado. Todos os sábados e domingos. Sábados, 10 e... Não, sábado 9h30 escola bíblica, 10h45 o culto. E nos E domingos, domingo é 6 horas. 6 horas. 6 horas da tarde. Qual é o horas endereço da que eu não tarde. lembro direito? Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.600. E na quarta-feira temos a quarta-feira de promessas, que é online, tem no Facebook, no Às YouTube. 20 horas. Às 20 horas. E eu acompanho pra caramba. E É isso, gente, deixa o não like esquece também. de comentar, Isso. curtir e compartilhar. Muito Deus abençoe obrigada. a todos. Tchau. Amém. Escuta, é tempo de pensar. Aqui tem palavra que vai te transformar. Histórias, verdades, um bate-papo bom. Na luz da palavra, usando nosso dom. Conversas eternas pra vida, pra alma. Trazendo esperança, trazendo a calma. Reflexão e fé, informação que